Olá, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Cauê e sou estudante do 4º ano do Ensino Médio Integrado em Administração do IFSU Campus Lajeado. Juntamente com minhas colegas Carolina, Juliane e Paola, e o apoio do professor e doutor em História Evandro Fernandes, confeccionamos este vídeo sobre a fabulosa civilização chinesa, a China Antiga. Então, acompanhe conosco o decorrer dessa história. Aspectos culturais. Localizada na Ásia, em torno dos rios Amarelo e Azul, a China é conhecida como Reino do Meio e está entre as civilizações mais antigas do mundo. Atualmente, a China possui cerca de 1,4 bilhões de habitantes e, por ser a nação mais importante da Ásia Oriental, a China atrai turistas de toda parte do globo. Justamente por esse histórico tão rico que os turistas são atraídos pela diversidade cultural, paisagens naturais, arquitetura, arte e crescimento tecnológico da civilização chinesa. Apesar de ter sofrido algumas interferências por conta do processo de globalização, a cultura chinesa ainda mantém aspectos muito tradicionais e que podem ser evidenciados no idioma, na escrita, na religião, arquitetura e na culinária. A caligrafia está entre um dos elementos mais tradicionais da cultura chinesa. Esse modo de escrever teve início na dinastia Shang há mais de 3.000 anos. A base desse sistema de escrita são os pictogramas, um símbolo que representa um objeto ou um conceito. Ainda hoje, os chineses utilizam ao menos 60.000 caracteres ou símbolos para escrever. Na religião, a maioria dos habitantes do país dizem não ter religião, mas as religiões tradicionais como o budismo, confucionismo e taoísmo são predominantes. O taoísmo, fundado por Lao Tse Tung, é uma religião milenária que prega a harmonia entre o ser humano e a natureza. O confucionismo, ou Escola dos Eruditos, criado por Confúcio, pregava um sistema à ética, ao bem comum, à moral, à responsabilidade social e aos ensinamentos da sabedoria. Já o budismo é muito popular na China. Os budistas pregam a pureza espiritual, a necessidade de meditação para transcender os limites do corpo e da mente e a busca pelo fim do sofrimento humano. A arquitetura chinesa. Palácios com lagos artificiais em templos grandiosos que fizeram parte da arquitetura da China antiga estão presentes até hoje. Como na Cidade Imperial ou Cidade Proibida, as construções datadas de 1406 são marcadas por terrações, jardins exuberantes e pavilhões grandiosos. Um dos grandes exemplos da imponência da arquitetura do país e também da cultura chinesa é a Muralha da China. Construída há mais de 2.000 anos, o monumento fica localizado ao norte do país. Tem 21,1 mil quilômetros e pode ser visto até da Lua. Vales e montanhas compõem a paisagem da muralha, que foi projetada para proteger o comércio do país e evitar invasões. Culinária. A culinária chinesa é bastante exótica, embora alguns pratos tenham sido incorporados nos países do Ocidente, como a yakisoba, os rolinhos primavera, os molhos como o shoyu e o tofu recheado. Muitas iguarias não são muito populares, como por exemplo a carne de cobra, a carne de cachorro, animais como escorpião e besouro. Além disso, a maioria dos pratos consumidos pelos chineses são feitos com carnes vermelhas, legumes, arroz, peixe e são acompanhados com biscoito e rolinhos. Aspectos políticos. Em 221 a.C. se teve início a primeira era imperial da história chinesa, em que surgiram novas dinastias governando sobre o território chinês, cada uma delas em um período específico. A dinastia Qing governou o país ao longo de 268 anos, sendo a última dinastia imperial.
Com a queda desta, fundou-se em 1911 a República da China, tendo como primeiro presidente Su Yat-sen. Em 1949, o Partido Comunista, por meio de Mao Tse-tung, estabeleceu a República Popular da China, após o término da Guerra Chinesa. Atualmente, o presidente da República Popular da China é Xi Jinping, que assumiu o cargo em 2013 pela República Comunista. Esse partido está à frente do país desde 1949, sendo ele o único partido que configura um sistema unipartidário que legalmente não permite a existência de outros partidos no país. As dinastias. Dinastia Qin, 221 a 206 a.C. Dinastia Yuan, 206 a.C. a 220 d.C. Dinastia Juin, 266 a 420. Dinastia do Norte e do Sul, 420 a 589. Dinastia Sui, 581 a 618. Dinastia Tang, 618 a 907. Dinastia Yuan, 1271 a 1368, Dinastia Ming, 1368 a 1644 e Dinastia Qing, 1644 a 1912. Bom, então falando um pouquinho dos aspectos sociais, da sociedade chinesa. Então ela foi uma das civilizações mais antigas do mundo, E ali por volta do ano de 221 a.C., o território chinês foi então unificado, em forma de um grande reino ou império. Apesar de já haver vários estados e dinastias antes disso, A interação social, então, ela era redigida pelo confucionismo, que previa a honra, a dignidade e lealdade. A obediência e essa deferência, à hierarquia, ela estava diretamente ligada entre os costumes mais rígidos da sociedade chinesa. Então, como citado anteriormente, a sociedade ela era organizada por uma hierarquia rígida, com a família imperial no topo, seguidos de grandes proprietários de terras, empresários e mandarins. Logo abaixo estavam os militares, comerciantes e clero. A classe camponesa ela era formada por agricultores, artesãos e pequenos comerciantes, e bem no fundo então da hierarquia social estavam as pessoas que eram escravizadas. Os aspectos econômicos da China antiga foram baseados no comércio como uma principal fonte de renda. Esse comércio era baseado na agricultura, no extrativismo, que era, claro, comercializado. Então, a primeira prática de comércio da China antiga era em base do escambo, que era uma troca de mercadoria, mas sem o uso de moeda, a moeda de troca. Depois, mais para frente, teve a compra e venda, que era a mesma prática, só que agora com o uso de moedas, barras ou até peças de ouro e bronze que eram como uma moeda de troca. Assim, os principais produtos que eram comercializados eram alimentos, cerâmicas e principalmente a seda. A seda, que foi uma das maiores atividades lucrativas da China, já que consumida muito pelo Império Romano. Assim, ela era transportada da China, passando pelo que hoje é a Turquia, o Cazaquistão, até chegar em Roma, e que naquela época ficou conhecido como a Rota da Seda. Então, a base da economia chinesa estava na agricultura, que procedia para o comércio. Muito obrigado, pessoal. Este foi o nosso vídeo, e aqui estão as nossas referências. Até mais e obrigado por nos acompanhar.